Olá, turma. Matéria nova, depois, né, da prova de geografia do segundo tri. Anota aí no caderno Terra, planeta, água. Já começa com uma pergunta: de onde veio a água existente no nosso planeta? Existem duas teorias. A primeira delas seria o choque com a superfície terrestre de cometas e meteoritos, constituídos principalmente por gelo. Quando atingiram a Terra, esses corpos espalharam cristais de gelo sobre a superfície ainda quente do planeta e, ao se derreterem, deram origem aí à água do planeta Terra. A outra teoria seria a própria formação do planeta há 4,4 bilhões de anos. As rochas que estavam se consolidando sobre a superfície da Terra liberaram grande quantidade de gases, tá? E a combinação de alguns gases deu origem ao vapor de água, que constantemente transformou-se em chuva e novamente em vapor, tá bom? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, essas chuvas promoveram o resfriamento da crosta e a água que corria sob a forma de rios, seguindo a força da gravidade, pôde se acumular nas partes mais baixas da superfície, dando origem aos lagos, aos mares e oceanos, tá bom? Seguindo. Eu tenho aqui a imagem do ciclo da água, e eu vou explicar como se redistribui essa água pelo planeta, tá? A partir da evaporação, a água sobe para a atmosfera formando nuvens que podem ser levadas pelos ventos a outras regiões, até que se resfriem, atingindo o ponto de saturação e se precipitem, ou seja, cai essa chuva, infiltrando-se ou escoando no solo e reabastecendo assim os lençóis freáticos e os cursos de águas superficiais, ok? Agora eu vou pedir para vocês anotarem o subtítulo, a distribuição e o aproveitamento das águas e, por favor, copiar essa numeração toda, tá bom? O gráfico aqui mostra que cerca de 97% das águas do planeta são salgadas, é um fato, pois estão nos oceanos e mares. Do total de água disponível, somente 0,5% é aproveitável para a sociedade. O gráfico também registra que a maior parte do total de água doce está nos polos, sob forma de geleiras, tá bom? Exemplo, geleira Perito Moreno, que fica na Argentina, é um ponto turístico. Agora eu vou falar um pouco sobre as geleiras, tá? As águas congeladas formam principalmente o que? Geleiras grandes. Elas são camadas sobrepostas de neve acumuladas aí ao longo de muitos anos e podem apresentar muitos quilômetros de extensão, tá? As geleiras do alto das montanhas podem se deslocar lentamente e deixar marcas que alteram a superfície, criando novas formas de relevo. Esse fenômeno é um tipo de erosão chamada de glacial, que resulta em vales de forma de U, como esse aqui. Essa é uma paisagem de erosão glacial em vale, né, em formato de U. Fica na Noruega, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre o impacto ambiental do derretimento dessas geleiras, tá? As geleiras podem desaparecer, pois estão derretendo rapidamente, o que pode acarretar em num enorme desequilíbrio ambiental, né? Tem um cientista, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, enfim. Ele aponta como principal causa desse fenômeno é o superaquecimento do planeta pela emissão indiscriminada de gases poluentes, tá? Produzidos em
quantidades cada vez maiores. Esses gases aprisionam na atmosfera o calor irradiado da superfície da Terra. Alguns dados importantes sugerem que o superaquecimento do planeta já começou há muitos anos, lá na primeira Revolução Industrial. Começa por ali. O ano de 2014, por exemplo, foi o mais quente dos últimos 100 anos. Esse fato é apontado por muitos pesquisadores como responsável pela redução da espessura da camada de gelo no Ártico, tá bom? E pelo derretimento de geleira na Antártida e na Groenlândia também, ok? Aqui eu tenho uma simulação da elevação do mar na Península da Flórida em período de 100 anos, tá? Isso é um dado do IPCC. Depois, se vocês tiverem curiosidade, só jogar lá no Google IPCC, que você vê aí um monte de gráfico, fotos de simulação, tá? É um cenário mais pessimista, tá? Que considera o de gelo progressivo em vez de uniforme, prevendo um aquecimento cada vez maior. Indica que a elevação do nível do mar seria de 25 metros. E então só restaria da Península da Flórida a parte mais clara das imagens aqui, tá bom? Agora, eu tenho uma imagem da representação do potencial do impacto da elevação do nível do mar em Bangladesh, tá? A ação humana muitas vezes pode degradar a natureza de maneira dramática, constituindo-se aí uma séria ameaça à vida da Terra. Quando isso ocorre, podem ser gerados inúmeros desequilíbrios ao ambiente, tá bom? Esses problemas são chamados pelos cientistas de impactos ambientais. Nossa relação com a natureza deve ser a mais harmônica. Eu acredito nisso. Procurando conhecer melhor sua dinâmica e respeitando seus limites. Eu tento, com pequenos atos do meu dia a dia, tornar meu próprio impacto ambiental menor. Eu tento todo dia reduzir, sabe? Eu separo o lixo, eu faço compostagem, enfim, eu tento, tá? Dica de filme. Veja, eu não sei se tem no Netflix, mas eu vi no cinema há muitos anos atrás, mas esse filme é muito bom. Aventuras no Novo Ártico, tá bom? Dica de filme. Frase da semana. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã, tá bom? Eu vou deixar algumas questões aí no Google Formulário, vocês respondem que eu recebo na hora. Beijão, boa semana.